Boa tarde, a Zilma, né, nossa coordenadora de teleeducação. Boa tarde a todos, participantes. É, eu atuo aqui, né, muitos devem saber, como teleconsultor e teleregulador, né? Então, normalmente eu não tenho feito essas web palestras, né, apesar de continuar atuando como clínico. Meu papel aqui dentro do telesaúde é outro. Então, eventualmente alguém vai ver resposta minha, né? Eu e Sheila Halter, que é enfermeira, trabalhamos com esse papel aqui, né? De teleconsultores principalmente. Eventualmente alguém vai ver alguma resposta para alguma dúvida, né? Então, a gente estimula que as pessoas mandem dúvidas clínicas de processo de trabalho relativo ou não a esse tema de hoje, né? A gente vai estar sempre tentando responder da melhor maneira e, na medida do possível, transformar isso em SOF, né, segundo a opinião formativa, um material educativo que fica disponível no nosso site. Bom, indo para o tema hoje, como eu falei, eu sou médico de família, minha atuação é principalmente ambulatorial, apesar de hoje trabalhar aqui num hospital de nível terciário, né, um hospital universitário. O papel aqui é outro, né? Eu não atuo tanto no atendimento, apesar de recentemente eu estar fazendo um trabalho com os profissionais de saúde que trabalham aqui no hospital. Mas a minha atuação sempre foi em atenção primária à saúde, unidade de saúde da família principalmente. Sempre trabalhei na rede pública, e também como professor, né? Então, tentando discutir um pouco a pertinência desses temas, se a gente for fazer uma abordagem tradicional, né, uma web aula, uma aula tradicional, a gente trataria das questões de fisiopatologia, medicamento, exames. Isso já foi feito, isso é acessível. O que eu estou tentando trazer aqui para debater com vocês é o foco centrado na pessoa. Várias webs que eu fiz, eu tentei trazer essa abordagem, outras pessoas fazem também. O primeiro ponto, não chamar as pessoas de diabético. Isso é um equívoco, apesar de eu, em algum momento aqui, eu escorregar e falar, né, eu posso tá propondo uma coisa e falando outra. Grupo de diabéticos, diabético, isso é um estigma, é como se a pessoa ela fosse só isso no mundo, fosse só a doença dela. Então esse é um ponto de partida importante, porque a abordagem que a gente propõe, isso não é filosofia ou ideologia, como muita gente pode querer colocar, é um método. E começa por chamar a pessoa pelo nome. É uma pessoa que tem diabetes. Até o termo portador de diabetes é questionável hoje em dia. Então, a proposta de uma abordagem ao diabético, ela já começa equivocada se a gente usar esse termo. Então, o que a gente propõe, principalmente para a atenção primária, não que isso não seja possível em outros níveis, que cada pessoa vai ter uma condição diferente da doença que ela tem. Ela vai viver de uma maneira, ela vai entender de uma maneira diferente, cada um com a sua peculiaridade. Por isso que a gente fala, cada pessoa é única. Então, começa por aí. Quando a gente fala diabético, a tendência é a gente colocar todos num mesmo patamar, como se todas as pessoas fossem iguais. Por isso daí o título, que é a abordagem centrada na pessoa. A gente vai fazer algumas breves considerações e ao longo da conversa a gente pode fazer um debate, né, ao final. Próximo slide. Então, eu sou médico de família e comunidade, não sei se dá para ler aqui. Estou fazendo o doutorado em saúde da criança e adolescente, mas meu mestrado é em educação, trabalho com inserção precoce de estudantes, né, meus projetos na área de educação ou teleeducação, né, e na graduação de medicina, de trabalhar com inserção precoce, quer dizer, levar os alunos de primeiro período já para as unidades de saúde. É até interessante colocar isso aqui, porque o questionamento que vem para a gente
mas olha, como que um aluno de primeiro período de graduação vai atender alguém? É, é uma coisa que a gente vem discutindo, que a gente está na era da informação, mas às vezes não está na era da comunicação, né? Então, uma das questões principais na inserção precoce é justamente entender que você estará diante, ao longo da sua vida profissional, diante de uma pessoa. E para estar diante de uma pessoa, você precisa se comunicar bem. Então, e para comunicar bem, você precisa ouvir. Esse é o ponto-chave da inserção precoce, né? Você não vai atender o diabético ou o hipertenso. Você vai atender pessoas, vai conversar com pessoas. Então isso sempre foi um ponto-chave que a gente não aprende na graduação e ele carrega isso pelo resto da vida. A gente atende bem mais doenças do que pessoas. Doenças do que pessoas. Então, só para explicar um pouco como é que é o meu trabalho na educação, mas não é o foco hoje, vou continuar aqui. Muito bem, o método clínico centrado na pessoa, ele tem 6 elementos fundamentais. Né? Eu coloco aqui meio que um macetezinho para poder lembrar, né, os pontos chaves, mas a questão inicial é entender como que a pessoa vivencia a doença. Cada pessoa, a gente pode dar alguns exemplos, ela tem uma vivência familiar, ela tem uma vivência familiar peculiar da doença. Nem todo mundo reage do mesmo jeito. E é muito importante saber como que a pessoa reagiu, como é que ela lidou com condições clínicas, com doenças em outros momentos de sua vida. Isso é muito importante. Geralmente a gente pergunta a história patológica pregressa, assim, quais doenças que você teve. Mas raramente a gente pergunta como que foi lidar com essa doença. Às vezes condições simples, né? Ou condições mais dramáticas. Por exemplo, como foi lidar com uma neoplasia na família, como foi lidar com um infarto. E a gente sempre tende a olhar a vivência da doença no ponto de vista individual e familiar como uma coisa negativa. A doença é sempre olhada como uma coisa ruim. Mas tem alguns efeitos, por exemplo, sobre a família. Adolescentes cujo pai sofre infarto, eles têm uma tendência a ter um amadurecimento acelerado, porque sentem que aquele familiar pode lhes faltar em algum momento, que ele precisa assumir elementos de adulto na sua família. Então tem os seus ganhos, né, os ganhos secundários que podem ocorrer do ponto de vista individual e familiar. O todo aqui é entender a pessoa como um todo. Né? Então, assim, no caso específico do diabetes, nós temos uma tendência a olhar o problema da glicemia, da glicose. Né? Eu às vezes usar a linguagem mais simples, né? Porque tem pessoas de todos os níveis aqui. Então, se olhar só do ponto de vista de sistemas, o diabetes em si é uma doença sistêmica, ela afeta vários órgãos e afeta o modo de vida da pessoa. Então, essa condição clínica chamada diabetes, que a gente vai classificar ou vai olhar, se for pegar num livro, no capítulo de doenças endocrinológicas ou das glândulas, não é apenas isso, ela é bem mais. Então, a gente tem que entender a condição clínica dentro do contexto da pessoa. Então, a pessoa tem que ser compreendida, né, como que ela lida com essas condições. Muitas vezes a gente vê no linguajar do indivíduo assim, de não poder usar a palavra diabetes. Eu não tenho diabetes, eu tenho glicose alta. É uma frase frequente que vocês devem ouvir na prática de vocês. Então, a comunicação exige que a gente use essa linguagem também. Né? Nós temos uma tendência a impor o nosso ponto de vista, a nossa maneira de lidar com o problema. Não, sim, o senhor é diabético, a senhora é diabético. Então, como a pessoa compreende a própria situação, né, a própria condição clínica, e como que ela se entende como um todo, faz parte do método clínico centrado da pessoa. A partir desses 2 pontos principais, a gente pensa num plano de cuidado. Nós estamos falando aí numa condição já identificada. Né? Nós vamos mais para frente um pouquinho falar um pouco sobre
o que fazer com pessoas sem sintomas, né, que é um problema para a gente. Mas aqui nós vamos falar no método clínico centrado na pessoa, como a pessoa se enxerga, como que ela vivencia a doença e como que a gente pode fazer um plano diante disso, um plano de cuidado comum. Não adianta impor, né? O profissional de saúde, a gente tem visto, pela maneira linear de raciocinar as questões de saúde e doença, cuidado, trinômio, como que eu vou cuidar dessa doença? O que eu vou fazer para cuidar dessa pessoa? Invariavelmente a gente prescreve medicações e prescreve também meios de viver, prescreve também a maneira de comer, a maneira de fazer atividade física, sem compreender muito o contexto da pessoa. Bom, esses são três elementos principais do método clínico centrado na pessoa. Outro bloco assim, que eu gosto de dividir desses dois blocos, né, em termos de prevenção. A prevenção tem sido um problema. Por exemplo, ela pode servir para algumas questões e a gente deveria incorporar as questões de prevenção, pensando no método clínico centrado na pessoa, em tudo que a gente faz, toda a nossa prática. Ou seja, toda pessoa que a gente entra em contato, não estou dizendo nem em consulta, a gente deveria estar pensando em prevenção de doenças, não como uma coisa paranoica, né, uma coisa até doentia, né, desculpa o trocadilho. Mas todos nós somos sujeitos a sofrer qualquer alteração que nos leve a ficar doente. Então a prevenção tem que fazer parte no dia a dia, a todo momento que a gente aborda alguém. Só que tem os exageros, o problema são os exageros, né? Um deles que a gente pode abordar mais à frente é a questão da glicemia capilar. Isso é uma insanidade fazer em todas as pessoas que chegam na unidade, né? Então tem alguns parâmetros para a gente fazer isso. É chique, né? É bonito fazer, furar o dedinho, botar um aparelhinho. E algumas pessoas a gente vê até que levam para casa sem necessariamente ter diabetes, por exemplo, né? E ficam fazendo insistentemente a glicemia capilar sem nenhum sentido, né? Recebeu a notícia ruim e está furando o dedo. Isso é o que a gente chama de... tem até um termo anedótico que chama pornoprevenção, né? Que é uma prevenção exagerada, né? E que a gente contrapõe com a prevenção quaternária, a gente evitar os excessos do serviço de saúde, né? A gente evitar o excesso de serviço de saúde, que o contato tem que ser muito, muito cauteloso, né? A gente tem que usar o serviço de saúde na medida certa. Mas a prevenção deve ser incorporada no dia a dia das pessoas e no dia a dia do profissional de saúde quando conversa com alguém. Aqui é o seguinte, é muito importante a questão do vínculo, a relação médico-pessoa ou profissional de saúde-pessoa. Porque quando a gente fala do método clínico centrado na pessoa para qualquer condição, e especialmente no diabetes, que é uma condição crônica, e implica numa relação de longo prazo. E geralmente a gente fala assim, você vai ter que tomar o remédio pelo resto da vida, né? Então que dá uma conotação de longo prazo. Isso, geralmente a gente dá como uma notícia ruim, né? Raramente a gente estabelece essa relação de cuidado, ou seja, o serviço de saúde se prescrever, né? Como que a gente se auto-indica. Então, a gente tem um excesso de encontros aí desnecessário. A gente pede para as pessoas voltarem praticamente toda semana, mesmo que esteja estabilizado, o diabetes diagnosticado. Então, essa relação médico-pessoa ou profissional de saúde-pessoa, que a gente está falando para vários profissionais, ela tem que ser intensificada e tem que ser prescrita, né, assim, num bom sentido, para o longo do tempo. Se a gente dá essa notícia muitas vezes pesada, tem que tomar um remédio para o resto da vida, dieta para o resto da vida, atividade física para o resto da vida, como se fosse um grande sacrifício, tem que ser olhado como uma questão assim, uma nova maneira de viver. E essa relação com o serviço de saúde tem que ser bem harmônica também. Não pode de nenhuma maneira ser de cobrança ou de perseguição até, né? De procurar culpado, que deu errado, que não fez certa dieta, que por isso que está descompensado. Não é bem assim que deveria funcionar. Então essa relação tem que ser de confiança mútua. E, ao mesmo tempo,
a gente tem que estar atento à realidade das pessoas, né? Estou estudando agora a questão da poluição. Um dos grandes problemas da poluição do ar, principalmente, está relacionado diretamente com a questão do diabetes, entre outros problemas. Eu estou puxando aqui para a questão do diabetes, mas obesidade também. Né? Obesidade olhando como um processo inflamatório sistêmico, né? A compreensão mais moderna da obesidade. Não é aquela pessoa, entre aspas, de novo, sem vergonha, que não faz dieta, que come sem parar. Obesidade olhado como um processo inflamatório crônico e que entre as causas, entre os problemas que tem a poluição. E aí a obesidade muito relacionada com diabetes. É muito pouco provável que a pessoa que vive num contexto de violência, ela consiga ter uma boa aderência à atividade física, a própria aderência medicamentosa, ou se ela vive num contexto familiar conturbado, ela conseguir tomar um medicamento adequadamente. Por exemplo, um idoso que sofre com a violência intradomiciliar, é muito pouco provável que uma das maneiras de sofrimento, de relação de poder, pode ser dar ou não dar medicação. Então a gente vive nesse contexto, né? Ele não é um contexto irreal ou surreal. A gente tem que entender que dentro do consultório, dentro do serviço de saúde, é um ambiente relativamente controlado, mas a casa das pessoas, a vida das pessoas, elas que dominam esse contexto. Então vivemos numa realidade, muito na maioria das vezes, em contextos violentos e de difícil convivência familiar e comunitária. Então o método, por isso que eu colocando aqui, o equivalente, né, se a gente fala no método centrado na pessoa, a gente tem que imaginar que aquela pessoa com diabetes, ela vive numa família que às vezes não vai ajudar na aderência, não vai ajudar na questão alimentar e muito menos na atividade física, e em comunidades que também não. Eu citei o exemplo da poluição, que a gente tem pouco controle, mas, por exemplo, uma comunidade que tem. Posso até dar um exemplo aqui, eu gosto muito de colocar exemplos. Eu trabalhava num lugar que não tinha calçamento, as pessoas estimulava, fui trabalhar e tinha pouco tempo que eu estava lá nesse lugar, estimular as pessoas a fazer caminhadas. E, curiosamente, foi feito um asfalto num lugar sem calçada. As pessoas tinham que andar no asfalto e volta e meia alguém era atropelado. Então, você estimula que melhore a condição clínica através de uma mudança de vida, que seria atividade física, mas coloca pessoas em outro risco. E aí, só para resumir, a solução foi dada na própria comunidade quando uma escola da região que eu trabalhava, a pedido da equipe, permitiu que as pessoas tivessem acesso à quadra, para poder fazer caminhadas, fazer atividades físicas no local. Isso é bem comum em algumas cidades hoje em dia, mas não era nesse contexto que eu estou falando há 20, 30 anos atrás. Vamos continuar aqui então. Muito bem. Um ponto-chave aqui que a gente tem que tomar cuidado. Mais à frente eu vou colocar um quadrinho, talvez fique mais claro, na questão do diagnóstico. Essas campanhas que são feitas de medir glicemia, medir pressão no meio da rua, a gente precisa ter um baita de um cuidado. Às vezes você está numa fase inicial que a recomendação, por exemplo, se a pessoa tiver uma glicemia um pouco elevada, acima de 90, se ela chega a 100, 104, 110, e for detectado no ambiente de rua, como às vezes a gente vê, que eu acho até, não vou dizer criminoso, que eu acho que é uma palavra pesada, eu acho que é irresponsável, porque a pessoa não fez um jejum adequado. A gente pode até dizer, não, mas a glicemia capilar, olha, pós-prandial pode ser aceita a 200, em torno de 200, mas esses valores eles são extremamente enviesados pela condição que a gente atende a pessoa. Está numa correria, comeu alguma coisa a poucos momentos e a gente vai fazer glicemia. Isso e muitas vezes é feito no fim de semana, essas campanhas em shopping que a gente vê, e isso cria um problema, que a pessoa passa o fim de semana extremamente preocupada, sobre o que ele vai fazer com a vida dela, como se fosse como a pessoa entende como diagnóstico. A gente entende assim, é um método de triagem, de avaliação, até assim, vamos dizer assim, muito feito com os estudantes, muitas vezes a gente vê aqui em centros urbanos,
mas que pode ser extremamente irresponsável do ponto de vista de continuidade, já que a gente falou em vínculo. O próprio método clínico centrado na pessoa não pressupõe isso, um contato pontual que você não vai ver a pessoa e ela tem que se virar, vamos dizer assim, para tentar achar uma solução para uma glicemia que estava elevada no momento, uma pressão alta que estava naquele momento. Então, o diagnóstico inicial a gente tem que ter um certo cuidado. Eu queria que vocês lembrassem disso, porque fazer glicemia no acolhimento tem que ter uma justificativa muito boa, tem que ter protocolos para isso. Né? É bonito, todo mundo gosta, né? Mas e pior ainda é de fazer isso aleatoriamente na população geral que não, naqueles momentos ali que está na rua, não se alimentou adequadamente, né? Não teve um jejum, não teve uma preparação, por exemplo, para medir pressão, né? E pode estar diante, a gente está criando um problema, é isso que a gente fala de prevenção quaternária. Então, na fase inicial, a gente tem que ter um certo cuidado. Essa fase inicial da doença, a pessoa vai ter poucos sintomas, mas, ora, quando a gente fala em incorporar a prevenção, todas as pessoas deveriam fazer uma dieta adequada e deveriam fazer atividade física. Todas. É medida de promoção da saúde. Medida de promoção da saúde, a gente não fica procurando. É igual usar cinto de segurança, né? Vou comparar aqui. É lei porque se deixar aberto ninguém usa. E isso salva vidas. Né? Então, cigarro também, né? Tabagismo. A gente não tem bola de cristal. A gente ouve com frequência, meu avô fumou 90 anos, 100 anos, nunca teve nada. Ótimo. Mas quem é a pessoa? Como é que a gente vai adivinhar isso 50 anos antes? Né? Quem não vai ter problema? Então a gente lida com probabilidades, não é certeza. Saúde, a gente não fala em certeza, fala com probabilidades. Então, evidente que uma pessoa com obesidade é uma probabilidade maior que ela tenha diabetes. Uma pessoa que está sedentária, que não se alimenta adequadamente, principalmente que é sedentário. Então, não adianta fazer glicemia capilar se a gente não toma medidas coletivas, ou estimula isso até dentro do atendimento individual, para que as pessoas façam atividade física e alimentem-se adequadamente. E eu, como clínico, eu tenho feito um trabalho agora. Eu sinto muita falta do educador físico. Eu acho que o educador físico, né, com todo respeito a todas as profissões, ele trabalha mesmo com saúde para valer. Nós trabalhamos muitas vezes com doença. Então, eu fico surpreso que às vezes eu pergunto assim, faz atividade física? A pessoa, não. Nem uma caminhada. E é interessante que as pessoas ficam surpresas que aqueles 10 minutinhos de caminhada, 15 minutinhos que ela faz, já conta. Então, assim, para a pessoa com diabetes, guardem isso. 75 minutos por semana, tem evidência que mostra que já dá resultado do ponto de vista cardiovascular. Então, voltando ali na questão de olhar o indivíduo como um todo. O diabetes tem que ser olhado não é como glicose alta. Isso é um equívoco. A gente tem que olhar o diabetes principalmente como um problema cardiovascular. Eu estou mostrando aqui complicações cardiovasculares, renais e oftalmológicas. Na verdade, elas são problemas vasculares, cardiovasculares, porque o sistema cardíaco, né, e vascular. Então, a atividade física vale para todo mundo, inclusive vale para prevenir diabetes. Então, para quem já tem diagnosticado, se for um quadro inicial, e a gente falando mais em diabetes tipo 2, né, que não é insulina dependente, insulina dependente o nome já diz, né? Vai depender disso, mas apesar disso vai precisar fazer atividade física. Mas olha bem, falando em adultos, que a gente tem vamos usar o termo assim, um pré-diabetes, tem um diabetes numa fase inicial, 75 minutos por semana já é suficiente para ter impacto do ponto de vista cardiovascular. Um detalhe muito importante, que tem que saber também orientar a atividade física, né? Não é muito a nossa praia do profissional de saúde. A gente fala genericamente que tem que fazer, mas não diz quanto nem como. O ideal é evitar intervalos maiores do que 2 dias entre um dia de atividade. Por exemplo, se eu fiz atividade na segunda-feira, que seja 20 minutos, 30 minutos, terça e quarta, se eu falhar quinta também, já perdeu aquele efeito da atividade da segunda. Então, o ideal é que não seja maior do que 2 dias para ter impacto do ponto de vista cardiovascular. Estou deixando para falar de saúde bucal no finalzinho de propósito. Mas olhando as questões vasculares,
A atividade física também tem um impacto sobre neoplasias, né? Estamos falando de algumas condições, e lembrando aqui que, mas aí o efeito da atividade física é um tempo maior, acima de 2 horas por semana. Então, se a gente falar 75 minutos, vai dar, para quem já tem o diabetes diagnosticado, mas isso valeria para todo mundo em termos de prevenção, 10 a 15 minutos por dia. Né? Pode até ter um intervalo de 2 dias aí, né? Então não é o ideal, mas se você puder fazer essa caminhada de 10 a 15 minutos por dia, uma caminhada vigorosa, é o exemplo que a gente vê do ponto de ônibus até o trabalho, né? Então salta um ponto antes, sobe escada. Então, às vezes a gente está preocupado em ter o glicosímetro ali, furar o dedo, fazer glicemia, que é importante em alguns casos, mas não dá esse tipo de orientação. E ver a condição da pessoa. É aquela questão da realidade que a gente falou. Qual é a sua realidade? Eu vou de ônibus para o trabalho. Caminha esse pedaço. Já é muita coisa. Então, esse é o ponto de partida que às vezes a gente vê. Eu não faço nada, faz. A gente precisa ouvir a pessoa para entender qual é o cotidiano dela. Se a gente colocar que a pessoa tem que fazer crossfit, né, ser um super atleta, não é a realidade dela. Vai ser muito mais difícil de fazer. A questão de saúde bucal, eu só chamaria a atenção que isso é um problema que transcende a questão vascular que eu estou falando do diabetes. A grande doença infecciosa, infecto-contagiosa, em termos de prevalência, é a cárie. E a doença periodontal. Eu não sou dentista, mas nem por isso, como profissional de saúde, eu deixo de cuidar da boca. Então é importante nós, como profissionais de saúde, também temos atenção a isso, que é um grande problema de descompensação. Doença periodontal, principalmente, né, para quem tem diabetes, é um grande problema de descompensação. Então é uma infecção crônica que, se não houver uma abordagem adequada, vai estar sempre descompensando. Então a gente tem de olhar, assim, vamos dizer, do queixo para baixo, né? E aí de novo, né? Vamos olhar a pessoa como um todo, no método clínico centrado da pessoa. A saúde bucal faz parte do escopo de todo profissional de saúde, né? De ter atenção e ter cuidado. Então esse é um ponto-chave que a gente é muito, muito negligente, né, nesse aspecto, e o fato de olhar isso, abordar isso no acolhimento, nas consultas, a saúde bucal, é importante ter o profissional, claro, profissionais de saúde que trabalhem com isso, né, o dentista, os técnicos, assistentes de saúde bucal, mas é importante que seja do escopo de todo profissional, principalmente quem tem diabetes, né. Aí a gente entra na questão que eu coloquei, né? Eu fui abordando ali. Algumas pessoas não tem jeito, elas têm que partir para o medicamento, né? A partir de um diagnóstico inicial, que a gente vai ser necessário fazer, né? Então, ficaria atento principalmente a pessoas, quem que a gente deveria rastrear, né? Quem tem atividade física baixa, obesidade. Aí vocês vão dizer, poxa, mas é uma epidemia, então praticamente todo mundo. Então a recomendação então é para todo mundo. Não é fazer glicemia em todo mundo, é recomendar que todo mundo faça atividade física e tenha alimentação adequada. E é muito importante ter um caderno, né, eu falhei aqui em não colocar a imagem, os 10 passos para alimentação saudável. Foi feito, um caderno do Ministério da Saúde, os 10 passos para alimentação saudável. Se a gente localizar o link, depois a gente coloca ali. Resume tudo ali na questão da alimentação. Ok? Agora, voltando assim à pergunta, qual que vocês achariam que é mais difícil? Aderência ao medicamento, atividade física ou uma alimentação adequada? Pensa um pouquinho aí, porque a disputa é difícil, né? Se fosse colocar tabagismo ali, o hábito, né, do tabaco, tá, a Lohane está colocando, a Adriana, cada um está colocando aqui, né? O pessoal está respondendo aqui, alimentação, atividade física. Talvez assim, se a gente fosse juntar tudo em mudança de comportamento, cada um vai puxar para o seu lado, né? Talvez seja o grande problema mudar o comportamento de uma maneira geral. Vocês vão ver, não vou dizer que dá um empate, mas vocês vão perceber que a atividade física e alimentação segue mais ou menos a mesma lógica. Depois eu vou colocar ali para frente. Mas se a gente fosse estimular a aderência,
priorizaria a atividade física. O impacto da atividade física é um pouco maior do que a dieta, apesar da gente ouvir quase o contrário, né? Que a dieta, né? Dieta com pouco açúcar e tal, mas a atividade física o impacto é maior do ponto de vista cardiovascular. E a partir de 75 minutos por semana. Não é difícil fazer isso. Então, às vezes, você pode não ter uma alimentação tão boa, é importante, não estou dizendo que um é mais importante que o outro, né? Os dois devem ser juntos, mas o impacto do ponto de vista cardiovascular é a atividade física, com esse mínimo aí de 75 minutos. Se puder fazer mais, lógico, né? Perfeito. Agora, a questão do medicamento já é uma questão mais específica, né? O medicamento, ele implica não em mudança comportamental, mas em outros aspectos, né, para ter aderência, principalmente em relação ao efeito colateral. Né? E então também é um problema, mas eu diria que o que mais a gente precisa trabalhar, talvez seja mais complexo, né, e que não dá para resolver numa consulta. Eu acho engraçado como que a gente como que a gente vai se acha bom como profissional de saúde que em 10, 15 minutos de consulta a gente vai mudar o comportamento das pessoas. É muita pretensão, né? Então, encontros sucessivos, por isso que a longitudinalidade do cuidado, né, o vínculo que a gente falou ali no método clínico centrado na pessoa é necessário. Então, assim, uma conversa de 10, 15 minutos não muda o comportamento de ninguém, tem que ser um baita de um comunicador para fazer isso, olhe lá. Então, claro, tem contexto diferente. Estou vendo que o pessoal está colocando aqui, né, alguns contextos. É isso que a gente volta. Qual é a minha realidade? Né, qual é o meu contexto? Acho que alguém colocou aqui. Depois a gente vai voltar no chat, né, a questão do indígena. Isso mesmo. Então, cada contexto vai ser diferente, vai ter sua dificuldade. Do modo geral, que eu estou falando, atividade física, se a gente fosse investir, talvez seria o mais difícil, assim, se a gente fosse ter uma resposta aí, uma resposta mais certa, né? E as outras também estariam corretas, mas uma mais certa seria atividade física. Talvez seja o mais difícil que a gente mais devesse investir e o que a gente menos sabe orientar. Vou continuar aqui. Bom, esse aqui é um quadrinho que foi tirado do Duncan, que é o livro de medicina ambulatorial. Eu coloquei exatamente para chamar a atenção a relação da glicemia em jejum. Claro que vocês vão ver outros protocolos, tá? Eu estou pegando um deles aqui, que foi baseado em estudos brasileiros, norte-americanos, ingleses e canadenses. É difícil você chegar a um consenso disso aqui. Mas, por exemplo, a gente deveria fazer glicemia de jejum somente em... Isso aqui é para exames recomendados de pessoas sem sintomas. A pessoa chega sem sintoma na unidade, a gente vai fazer o rastreamento de pressão, aí sim que a gente deveria fazer em valores um pouco elevados da pressão a cada 3 anos. Né? Então, assim, fazer glicemia em jejum. A medida de pressão, como a gente vê aqui embaixo, a aferição da pressão arterial, maiores de 18 anos, a cada 2 anos para as pessoas sem registro de alteração de pressão. Então, você não precisa fazer todo dia que a pessoa chega na unidade. Fazendo a cada 2 anos, se a pessoa não teve um registro de ela elevada, de novo, pessoa sem sintomas, identificou que tem elevação de pressão, acima de 120 por 80, né, tem mudança de parâmetro aí, mas vamos dizer aqui que você encontre valores um pouco elevados, acima de 120 por 80, aí valeria a pena fazer glicemia de jejum. De novo, isso a gente pode discutir os vários protocolos que tem por aí, que tem gente que vai pedir, tem que medir pressão todo dia que a pessoa chega na unidade, tem que medir glicemia também, todos os dias. Não. Nós vamos criar problemas, né? A decantada prevenção quaternária. O serviço de saúde tem que saber se prescrever, tem que saber ser oferecido na medida certa. Às vezes é mais importante parar e fazer um acolhimento adequado, orientar sobre atividade física, perguntar as condições da pessoa fazer atividade física em termos de prevenção, de diabetes e de hipertensão, por exemplo, do que fazer a medida de pressão. Muito mais cômodo, né? Medir pressão e glicemia e nem conversar, nem olhar para os olhos da pessoa. Então, o acolhimento que é feito só com medidas, né? Ele é importante, mas na maioria das vezes as pessoas estão procurando outras
outras formas de cuidado, né? Bom, voltando à questão do manejo. Então, batendo na tecla, a gente tem uma excessiva centralidade na glicemia, né? Quanto que está a minha glicose nos exames. E deixa de centrar na pessoa e no comportamento. Sinto muito, se não tem reunião de equipe para discutir casos diagnosticados de diabetes, mesmo em fases iniciais, o resultado é muito pobre. É muito pobre. Então, é claro que a gente precisa disso. Geralmente a gente discute os casos mais complexos, mas para a atenção primária, cada situação, cada pessoa que apresenta o quadro de diabetes precisa ser discutida em equipe. A estimativa é que 10 a 20% em piores condições tenham diabetes, e são justamente esses que vão ter complicações graves, né, ao longo da doença, e que a gente precisa ter uma abordagem adequada desde o início, né? São esses que vão complicar, e que às vezes a gente acha assim, não, esse aí está com diabetes leve, está tomando um remedinho, está tudo bem. A gente precisa discutir se a estratégia está adequada e rever com frequência, e todo mundo tem que ser envolvido. Lembra da história da saúde bucal? Precisa discutir como é que está a condição, senão não compensa nunca a glicemia se a pessoa tem doença periodontal. E precisa estabelecer estratégias para envolver a família e a comunidade. De novo, a questão do indivíduo como um todo, né? O todo dele é ele e a família dele é a comunidade que ele vive, principalmente a família. Contexto de violência, de novo, provavelmente a aderência vai ser muito ruim. Precisa ser discutido estratégias com a equipe para resolver determinadas situações. Então, nós só vamos discutir a questão assim: seu Pedro, Dona Maria, foi internado porque descompensou diabetes. Um ano depois, seu Pedro, Dona Maria, foi internado porque teve um infarto. Aí que a gente começa a se preocupar. Então, tem que ser desde cedo estabelecer estratégias relativamente simples, principalmente, como a gente viu aqui, vocês mesmos falaram, na questão de atividade física e alimentação, e na aderência medicamentosa. Nesse sentido, então, estava comentando aqui a questão do manejo, né? Não é, lembrar assim, não é uma coisa ou outra, é importante os exames para o manejo, para estabelecer metas dentro da realidade da pessoa, mas o ponto principal é centrar na pessoa nas mudanças de comportamento que ela tem, discutir em equipe e envolver a família e comunidade. Então, quando a gente fala método clínico centrado na pessoa, a gente tem que ter um olhar mais amplo, não pensar assim, bom, sou eu atendendo o indivíduo dentro de um consultório. Não, o método clínico centrado na pessoa, como eu falei, os 6 principais elementos dele, ele é mais amplo que isso, né? Vamos lembrar disso, então envolver a família e às vezes a comunidade. Uma curiosidade aqui que eu acho interessante, eu cuidava de uma pessoa, foi muito interessante, eles já tinham feito isso, eu podia dizer que fui eu que fiz a intervenção, mas não foi, para parecer que eu sou um bom médico. Eu cheguei numa unidade que tinha um senhor que era cego por causa do diabetes, e fui convidado para fazer uma visita. Olha que coisa interessante, para estimular que ele continuasse caminhando e não ficasse trancado dentro de casa, as pessoas pintaram as guias da calçada na rua. Os moradores da região, porque era uma pessoa muito comunicativa, né, mesmo que não fosse, né, mas os vizinhos gostavam muito dele, era papo bom, né, e saía de casa e tal. Então, como era uma rua irregular, tinha uns buracos, eles ajeitaram os buracos e pintaram as guias da calçada para ele poder. Ele não estava completamente cego, né? Minto. Ele tinha visão subnormal. Então, com uma cor bem chamativa, como amarelo, ele conseguia se guiar para poder caminhar com autonomia. Era uma rua pouco movimentada, claro, né? Mas para ele poder continuar indo fazer a visita nos seus familiares, nos amigos. Então, achei interessante, em termos de abordagem comunitária, como que a comunidade espontaneamente se envolve nisso e como que a gente pode estimular também, né? Mas deixa eu seguir aqui, eu só estava recapitulando para retomar o tema. Esse aqui está em inglês, esse slide, mas é que eu queria colocar a questão da mudança de comportamento. Esse padrão de mudança, ele segue de maneira muito semelhante nas questões de alimentação, de atividade física e alguns hábitos, como o tabagismo, por exemplo. A gente vê muito, não sei se alguém que tem experiência com o grupo de tabagismo, certamente já viu
esse ciclo, né, ciclos da mudança de comportamento. Chama o modelo teorético de Clement e Prochaska. Mas vocês vendo aí, enquanto eu vou falando, que dá para traduzir bem, são palavras simples. Talvez só maintenance, que é manutenção, e relapse, que é recaída, né? Aqui comportamento estável, comportamento de manutenção, né? Então, só para lembrar o seguinte, eu tive um professor que ele falava assim, o que é mais importante você recomendar para uma pessoa que tem diabetes que toma um remédio corretamente? Ela fuma, estimular ela a parar de fumar, fazer atividade física ou alimentação. Aí todo mundo, parar de fumar, né? Em segundo lugar, aí ficou aquela disputa, igual vocês dizem que alimentação, outro dizia que era atividade física. Aí ele falava assim, primeiro lugar, parar de fumar. Segundo lugar, parar de fumar. Terceiro lugar, parar de fumar. Quarto lugar, parar de fumar. Então, se não parar de fumar, você pode fazer qualquer esforço, porque o efeito deletério do tabaco, sob o ponto de vista cardiovascular, é muito grande. Então, e completando também, né, além de todos os componentes aí do tabaco, o dióxido de carbono, né? Então, a queima de material orgânico produz essa substância que ela, também na poluição ambiental, né, poluição do ar, e o grande problema que vale a pena chamar a atenção, né, depois a gente vai rapidamente discutir a questão da mudança de comportamento. Nossa, eu me empolguei aqui, está quase acabando o horário. Calma, a gente tem um tempinho para pergunta. Então, assim, o grande problema da poluição hoje é que 60% das mortes são por poluição indoor, quer dizer, poluição dentro da casa. Atenção, já falei isso várias vezes aqui, eu não perco a oportunidade de falar. Cozinha mal ventilada é um suicídio. Tem que ter cozinha bem ventilada. Queima gás, às vezes fogão a lenha. É um grande problema. Quantas pessoas que a gente viu aí recentemente morrendo por falha no sistema de gás, né, de aquecimento a gás. É a mesma coisa. Tem gente que usa lenha em casa para se aquecer. Não aconteceu o caso ali recentemente em São Paulo com a churrasqueira, que a pessoa botou dentro de casa para se aquecer? Então, isso mata mesmo, né? Intoxica. Então, as intoxicações crônicas, hoje está se vendo que um dos problemas é o diabetes. Então, tem que entender de novo o contexto da pessoa. Então, a gente pode fazer atividade física, pode fazer alimentação adequada, tomar o remédio direitinho, mas o ambiente da pessoa não está adequado, não é saudável. Então, como é que a gente vai saber isso se a equipe não estiver toda envolvida? Ok? Então, voltando aqui à questão da mudança de comportamento. Pré-contemplação, a pessoa não considera aspectos de mudança. Ela acha que aquilo ali não é um problema. Você fala, né, você comenta e ignora. A pessoa ignora completamente. Você olha, não tem nada a ver comigo isso aí. Tabagismo é muito comum, né? Tipo, o dinheiro é meu, eu fumo, faço o que eu quero. A contemplação, a pessoa começa a achar que aquilo é um problema, pode ser um problema de fato. Começa a contemplar a ideia de que aquilo ali que ele, por exemplo, a falta de atividade física possa ser um problema. Aqui, quando ele já está determinado a uma preparação para ou começar a atividade física, uma alimentação adequada. Isso é o grande problema das dietas, né? As dietas elas não abordam muito a questão do comportamento, né? E geralmente a gente quer resultado imediato. E mais, pulando aqui a ação, que é quando a pessoa decide fazer a mudança, é quando ela bota na cabeça dela, não é a gente que convence, a pessoa se convence, ela vê que realmente tem elementos que eu preciso mudar, e muda, né? A manutenção, eu, por exemplo, na minha falta de experiência no início da carreira, era o seguinte, se o senhor voltar a fumar, nem volta aqui. Eu falava isso, vocês acreditam? Eu falava isso, que eu achava assim, poxa, uma falta de respeito com o médico, né, doutor aqui, né, tô ironizando, né, uma pessoa, você combinar com ela, parar de fumar e de repente ela volta, então temos que estar aberto a recaídas. É muito difícil mudar de comportamento e essas dietas da moda não prevêem isso. Então, na questão da atividade física e da alimentação, tem que estar em mente isso aqui. A pessoa vai recair, você tem que dizer, a porta está aberta para você. Vamos recomeçar, é um ciclo, né? Quantas vezes a gente recai na vida e recomeça? Medicamento, eu já queria fazer uma abordagem à parte, já para terminar aqui. Esse slide não se preocupa, ele tenta, se vocês procurarem ciclo de mudança de comportamento, vocês encontram imagens em português na internet, que eu achei que isso aqui estava um pouquinho mais nítida, tá?
É, é só um caso clínico que eu, para representar aqui o que eu venho falando. Mulher de 60 anos, interna com frequência, a história você já deve ter visto milhares de vezes. Descompensa por diabetes, interna na emergência. Aí dentro do hospital, é claro, né, óbvio, a gente ouve isso com frequência, até cruel. Falei, poxa, a gente compensou que no hospital, voltou para a atenção primária, descompensou tudo. Mas, poxa, no hospital você tem um controle quase absoluto sobre o que a pessoa come, sobre o remédio que ela toma. E aí tem que compensar. E na casa da pessoa, ela é senhora da casa dela, né? É a dona do pedaço, né? Como está na novela, né? Então, assim, a pessoa tem autonomia. Pode ter autonomia, toma as decisões que ela quer, que ela deseja. Então, nesse caso aqui, que é bem comum a gente ver, a equipe desistiu. Tem que fazer, né? Ela nunca vai compensar, nunca vai controlar. E foi pedido um estudante, poxa, então faz uma visita na casa dela. Essa não é uma história brasileira, é uma história dos Estados Unidos, né? Depois eu explico por quê. Para resumir a história, em questão de poucos meses, aquilo que durava anos, né? A equipe médica não conseguia compensar aquela pessoa com diabetes. Poucos meses o estudante, com uma intervenção básica, ele resolveu o problema. Simplesmente porque ele foi na casa da pessoa e passou um fim de semana. Não ficou dormindo lá, né? Foi lá algumas vezes, né, para ver como é que era a dinâmica da família, um estudante de quinto ano de medicina. E ele percebeu que o grande barato dela, dessa senhora de 60 anos, era reunir a família e comer muito, né? Então, para quem tem diabetes, então assim, pequenas intervenções que foram feitas sem necessariamente cortar aquilo que ela gostava, né? Porque a gente tem uma tendência a tirar tudo que a pessoa gosta. O humilde estudante ali, com a sua intervenção, né, ele conseguiu fazer uma abordagem na pessoa e essa senhora se compensar, né, ter a compensação de diabetes e evitar desequilíbrio. Então, uma das medidas foi uma alimentação mais regrada para todo mundo, sem necessariamente tirar aquele momento de reunião da família, né, de reunião da mesa, porque era a cultura deles, né, se respeitou isso. Então, foi uma intervenção simples, mas dentro do contexto da família. Esse caso foi contado por um sociólogo na década de 50. Eu sempre cito ele, chama o caso da senhora Tomazetti. Vocês podem procurar na internet, que é muito interessante. Comemorando 50 anos agora e a gente ainda não aprendeu. Que intervenções simples dentro do contexto elas são efetivas. Agora, para terminar, muito importante a questão da aderência e comportamento. Isso não deveria ser exclusivo de médicos, enfermeiros, dentistas, né? O pessoal de nível médio tem que se sentir apto, tem que ser qualificado para também abordar questões de aderência e comportamento. E alguns países acionam outros profissionais. Eu vou pegar o exemplo da África do Sul, que é o agente comunitário de saúde, ou equivalente lá, né? Estou usando o termo para a gente se adequar aqui, porque a aderência a medicamento, principalmente, é muito baixa, né, de uma maneira geral, em pessoas com diabetes. Quem tem feito isso são agentes de saúde. Então a gente não deve achar que quem entende de comportamento humano ou de aderência seja só o profissional médico, o profissional enfermeiro. Ou qualquer outro de nível superior, né? Acho que qualquer profissional de nível médio tem que estar apto para isso. E na Europa, acho que a figura do farmacêutico com formação clínica também. A gente aqui, infelizmente, a gente vê, né, sem demérito ao farmacêutico, a gente vê muitos farmacêuticos questionando isso, sei que tem alguns assistindo, o desconforto deles em praticamente a estrutura do serviço deles ser só de dispensação de medicamento, ser um balcão, né? Não estou desmerecendo o trabalho, pelo contrário, estou tentando mostrar que a importância do farmacêutico com formação clínica e todos os demais profissionais, também do farmacêutico, na abordagem clínica, principalmente para as questões de aderência. Estou falando de aderência medicamentosa, mas a gente pode ampliar para todo profissional de saúde a questão da aderência à atividade física e alimentação. Mas essa questão da abordagem, de ter um ambiente adequado para sentar e para conversar, a gente normalmente não vê nas unidades de atenção primária. Quando muito um serviço, uma dispensação descentralizada com a entrega de medicamento no balcão.
Então, potencializaria muito, né? Tem evidência mostrando que o resultado da abordagem clínica pelo farmacêutico tem um impacto muito grande na aderência, né? Então, mais para chamar a atenção, assim, que há elementos no método clínico centrado na pessoa, especificamente no diabetes, que deveriam ser de toda a equipe, né? São competências amplas de toda a equipe. Bom, desculpa o tempo aí, a gente teve uns probleminhas aqui para iniciar, e eu só estimularia que vocês lessem esse artigo. Ele está em português, mas aí a referência ficou em inglês, né? Que ele traz assim uma revisão, uma revisão sistemática de literatura em estudos qualitativos que seriam mais adequados ao que eu falei hoje, né? Não é especificamente de método clínico centrado na pessoa, vamos esquecer um pouco isso, apesar de ser o termo da palestra. Mas a abordagem é uma abordagem qualitativa. Então, de uma maneira geral, o cuidado envolve, tentando resumir o que eu falei aqui, mudanças pessoais, reestruturação de atividade cotidiana e arranjo organizacional modificado ao longo do tempo, né? Então, tentando, de um modo geral, rever o significado do adoecer e do cuidar. Então, a gente precisa rever a nossa forma de lidar com a pessoa, sem esquecer, aqui, né, para reforçar a minha fala, o contexto familiar e redes sociais, eu coloquei como abordagem comunitária. Então, o cuidado centrado na pessoa implica nessa amplitude e não pode estar centrado só no remédio e somente nos exames. E o profissional precisa ressignificar a sua prática centrada no cuidado, não da doença, mas da pessoa. E cada pessoa vive na sua maneira peculiar, dentro da sua família, dentro da sua comunidade. Basicamente era isso, né? E eu sei que tem muitas experiências, tem muita gente aqui que entrou. A gente gostaria até de estimular que quem se sentisse à vontade de estar colaborando com a gente para contar a sua experiência, experiências reais, concretas, né? São uma fala mais conceitual, apesar de eu ter colocado exemplos, mas pessoas que poderiam estar apresentando aqui perfeitamente sua prática e servindo de exemplo, né? Acho que concretizar mais o método clínico para outros profissionais de equipe, das equipes de atenção primária. Era isso, então.